acompanham. Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E aqui, hoje conosco, o deputado Ronaldo Medeiros, do PMDB, ele que vai nos falar inicialmente sobre as mobilizações que acontecem no país, e Alagoas não está fora dessa mobilização, nesta quarta-feira, justamente contra a reforma da Previdência que o governo federal insiste em fazer aqui no país. Deputado, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui hoje conosco e o que dizer, não é, desta mobilização, como o senhor, um representante popular no parlamento, pode dizer dessa manifestação que está ocorrendo no país, inclusive também aqui em Alagoas, o senhor que é contra a reforma da Previdência? Olha só, Gorete, eu nunca vi, eu tenho 52 anos de idade e de parlamentar na política, né, desde 2010 que eu estou na política. Então são 7 anos. Um projeto tão absurdo, um projeto que vem agredir a sociedade e principalmente, né, o trabalhador e a trabalhadora. É um projeto que ele retira direitos, que ele tem um discurso, né, mentiroso, um discurso que vem para enganar a sociedade, quer dizer que a Previdência tem rombo ou que tem déficit. O que é justamente o contrário, né? Justamente deputado? O contrário, né? Nós temos, sim, superávit na Previdência. A DRU, que é a desvinculação das receitas da União, ela é uma lei que foi aprovada que ela dá direito, né, do governo retirar 30% de diversas áreas. E o governo retira justamente da Previdência Social esses recursos. Eu falo isso com propriedade, eu sou servidor público, eu fui superintendente aqui durante algum tempo em Alagoas, 9 anos quase. E a gente sabe que nunca foi deficitária a Previdência. Esse discurso é enganoso. Você imagina que alguém hoje tem que trabalhar 49 anos para se aposentar integralmente. Alguém que tem que ter entrado no mercado de trabalho com 16 anos, para com 65 anos, se ele não foi demitido um dia, são 49 anos ininterruptos, sem perder um dia de trabalho, para poder receber integralmente. E bom que se frise, não é, que essa ideia da reforma da Previdência é uma ideia que remonta muito antes das conquistas que os trabalhadores no Brasil tiveram e que por ela pode-se dizer que grande parte dos trabalhadores no país não terão o acesso à remuneração da aposentadoria, porque já estarão mortos quando isso acontecer, né? Esse fim de semana eu fui ao sertão e conversando com algumas mulheres e homens que são aposentados e uns que não são ainda, você vê que uma pessoa que trabalha na roça, que trabalha na área rural, quando chega com 50 anos de idade, né, são pessoas que você olha assim, dá 70 anos de idade. Né? Você vê que são pessoas que têm a fisionomia muito mais velha, o físico. Maltratada mesmo. Por quê? Não tem acesso a uma saúde de qualidade, à água, à alimentação. Um trabalho árduo. É um trabalho que você vai para o dia a dia no sol, a chuva, sem condição nenhuma. E com 55 anos hoje, uma mulher da área rural, ela tendo 15 anos de contribuição, se aposenta. Imagina essa mulher ter que passar mais 10 anos trabalhando. Isso até por uma questão econômica, né? Não vou retirar agora a parte humanitária, que é a principal. Mas a questão econômica hoje, as cidades, principalmente no nosso Nordeste, Alagoas, sobrevivem devido às aposentadorias, o comércio. Tudo hoje gira o dinheiro em que torno, movimenta, não é, a economia da cidade, do município, do país. Do país hoje é a aposentadoria. Aí você vai acabar, na prática, né, com essa aposentadoria. Porque essa mulher não vai viver, quem vive, que tem uma média de idade hoje, de 65 anos na área rural. Pouquíssimas pessoas têm 65 anos na área rural. E o pior de tudo, né, é que tem a pensão, outro ponto importante, né? A pensão, por exemplo, se o homem falecer e a mulher for aposentada, ela não vai receber a pensão. Ela tem que fazer a opção entre a pensão, não pode ser mais cumulativo. Não pode pensão mais... e aposentadoria dela, no caso. Ela vai ter que escolher entre uma e outra. Veja. Não é justo, não é, deputado? Os dois contribuíram toda uma vida. O benefício assistencial vai para 70 anos, que é aquele benefício para o idoso, né, que nunca contribuiu, ou então para o deficiente físico. Imagine o que é alguém que nunca contribuiu, logicamente deve ser alguém
que não teve condição de trabalhar, que não teve condição nenhuma na vida de contribuir ou de ser empregado, ele vai chegar quando há 70 anos de idade. Ele não vai chegar. Então o governo brinca, né? Brinca quando coloca uma proposta dessa que agride a sociedade. Eu sou totalmente contra essa proposta. Nós devemos ter alguns ajustes na Previdência. Agora, um tipo de ajuste. Imagino que é um jovem começar a trabalhar hoje, ele sabendo que não vai ter Previdência. E outra, o desconto da Previdência, por lei, é compulsório. Então, o trabalhador fica sem nenhuma alternativa. Se é assim, e se já se tem esse prognóstico de que grande parte dos trabalhadores não atingirão, né, a idade, não chegarão à idade para receber a aposentadoria, por que não torná-la, então, facultativa, não é verdade? Perfeito. Por que não torná-la facultativa? Ela deveria deixar de ser, não é, compulsória, porque até o aposentado hoje desconta para a Previdência. Né? Imagina, que é outro absurdo. Não é? Então nós temos que encontrar um meio de se fazer ajustes na Previdência Social, fazer ajustes, mas que esses ajustes não tirem a possibilidade de você se aposentar. A pensão que eu te falei que você não vai mais poder acumular, essa mesma pensão, ela, se eu não for aposentado, uma mulher, por exemplo, ela passa a receber a metade do que o homem teria direito. Imagino que é uma família que ganha os R$1.000, já é apertadíssimo o orçamento dessa família, aí passa a ganhar a metade. E o governo quer desvincular o salário mínimo do salário do aposentado. Que vai ficando cada vez menor. E pode se receber menos do que o mínimo. Ele quer acabar com essa obrigação. Mas é uma PEC, é uma emenda à Constituição que vai modificar a Constituição. Então passa a ser constitucional. Uma série de fatores que nos levam, assim, hoje, um dia de mobilização, e eu assim, torço muito, estou muito esperançoso que os nossos deputados federais, que eu tenho certeza, imagino que é um deputado federal, o que é um senador hoje, votar numa reforma dessa e depois ir para o ano pedir um voto. Não é à toa que a própria base do PMDB no Congresso é contrária, em sua maioria, a essa proposta, não é? Sim, não tem cabimento. Eu quando vejo algum deputado, eu vi o presidente da Câmara Federal defender a reforma, veja. Acho com todo respeito que ele merece, mas esse senhor, acho que ele não escuta as ruas, ele não tem noção nenhuma do que seja a Previdência Social, do que seja até o cargo que ele ocupa. Nós representamos a sociedade, o povo. Não a realidade que se vive, porque a realidade de um deputado federal não é a realidade da grande maioria da população em termos de salários. Então tem que estar lá pensando na representação política que ele tem com as bases também. E agora esse discurso do governo também, que é outro absurdo, dizer, se não fizer reforma, nós não teremos recurso para pagar o Bolsa Família. Parece ameaça, né? Isso é um terrorismo, uma retaliação, uma retaliação terrorista. Terrorismo, algo pequeno, O ministro da Fazenda dizer isso, Um parlamentar usar isso contra o povo. E ele é eleito justamente pelo contrário, é eleito para olhar primeiro para a sociedade. Então, uma série de fatores que eu tenho, assim, eu estou convicto que a reforma do jeito que foi proposta, ela não passa, de maneira nenhuma. Porque ela é muito absurda, é uma proposta que ela vem beneficiar, Gorete, principalmente o mercado financeiro. Tem seguradoras, tem bancos que estão loucos para fazer com que as pessoas passem a contribuir. É o filão da previdência privada. Perfeito. Você imagine o que é você colocar toda uma vida sua na previdência privada e de repente um banco desse tem um problema financeiro. Ou como quebra. Teve em 2008 nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns bancos aqui também tiveram que se fundir com outros. Muitos o governo chegou a socorrer. Você dizer assim, é o banco que você colocou toda a sua vida de trabalho, ele quebrou, ele faliu. O governo já vem fazendo uma espécie assim de gestão dos recursos do próprio governo pela iniciativa privada ao colocar as securitizadoras para administrar financiamentos da casa própria, né? Perfeito. Você sabe qual é o grande problema do Brasil? Que a mídia não toca,
que as pessoas não tocam é a dívida interna, o pagamento de juros. Hoje, em torno de 650 bilhões, 40% do orçamento do Brasil, da União, do orçamento federal, é para pagar juros. É um dinheiro, olha, qual é a empresa hoje, você que nos assiste aí em casa, que dá hoje 12, 13% de juros? De lucro ao ano. É difícil. E o Banco Central, nem para se favorecer ao governo para pagar juros mais baixos, não tem a coragem, diante do capital financeiro, para baixar os juros no país. Porque autonomia tem, não é, deputado? O déficit que eles apontam, que é um déficit mentiroso, né, dá em torno de 150 bilhões a 170 bilhões por ano, que é o déficit da Previdência, que o governo erroneamente, né, mente, né, até rima. Quanto se paga de juros? 650 bilhões ano. Se diminuísse esse juro, que o juro no Brasil é o maior juro que existe no mundo hoje. Planeta, é verdade. No mundo, não tem país no mundo nenhum que remunere, né, papéis. que é a agiotagem oficial. Né? O dono do banco, o banqueiro, ele está lá sentado em casa, está na praia, está ganhando dinheiro, ganhando bilhões. Se nós aqui colocássemos, se o juro aqui no Brasil fosse a metade do que é hoje, pagaria esse déficit que ele diz que existe, que não existe. Ainda sobraria dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Você pagaram 300 bilhões de juros, já é um absurdo, 350 bilhões. E o governo não baixa esse juro, porque esse juro ele não tem coragem, Gorete, de baixar, porque vai mexer com os banqueiros, com o capital financeiro. E essa alegação de não baixar juros porque vai afastar os investidores do Brasil, isso é uma falácia, não é, deputado? Os Estados Unidos chega às vezes a ser negativo o juro. Japão... E ninguém deixa de investir numa economia estável. Agora, pelo contrário, né? Se deixa de investir em economias como a nossa, que são administradas pela política, muitas vezes, né? Pela crise política, né? Porque imagine um país, não é? Nos Estados Unidos você investe no trabalho. Você vai investir lá para gerar emprego e renda. Esse dinheiro de juros é o contrário. Ele retira o emprego e retira a renda. Ele retira o dinheiro que era para estar sendo investido na saúde, na educação, na segurança, na previdência social. Aqui em Alagoas, você passa 6 meses em algumas agências, veja só, 6 meses para realizar uma perícia médica. Você, trabalhador aqui de Alagoas, você adoece, a sua empresa não vai pagar o salário, porque você está no INSS, você espera 6 meses sem receber um salário, ou 5 meses, fica mais um mês aguardando o pagamento. Veja que absurdo. A grande reforma que se tem que se fazer na Previdência primeiro é respeitar a sociedade. É contratar médico, é colocar servidor nas agências. Perícia, né? Colocar médico perito, colocar servidor para atender, colocar assistente social para atender. Para que o trabalhador não espere 5, 6 meses para realizar uma perícia e receber seu salário. Isso é crime. Isso não é mentira. Você pode procurar qualquer agência aqui no estado que você vai ver o tempo que você vai esperar. Lá no Sertão e no Agreste, as pessoas estão indo realizar perícia em Sergipe, na Bahia, lá em Paulo Afonso, quando é no Sertão, porque lá espera menos. Então, é essa previdência que nós queremos, cidadã que respeite o contribuinte. Perfeito, deputado. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto.